apresentação já foi feita no geral, vamos dizer assim, no geral, não tem o que falar, geral é geral, né? O próprio nome já diz, enfim. O primeiro dos tags que eu coloquei ali seria do equilíbrio. Por quê? O ponto principal, o ponto de partida, o início é a busca do ponto de equilíbrio. Cada um tem um ponto, tá? Então, vou compartilhar com vocês como é esse ponto de equilíbrio. Por quê? Nessa sintonia real time, é como se eu tivesse um ponto que, qualquer direção que eu olhe, é como se existisse esse ponto. É como se fosse uma micro porta. Eu acredito que seja por onde passa a sintonia, né? E esse ponto de equilíbrio, como que ele surgiu? Em primeiro lugar, antes de começar a parte do real time, isso tudo foi consequência, né? Ele é consequência de um processo. Então, qual foi esse processo que iniciou? Primeira parte, a busca desse ponto de equilíbrio. Todos nós temos algo chamado espelho em casa, né? Aí você pode perguntar, não parece que você tem espelho, que você está tão bonitinho. Mas enfim, reflexos. Quando eu digo espelho, é quando você para analisar o teu eu de um outro ponto de vista. Esse ponto de equilíbrio é a tua introspecção, a tua meditação diária, é buscando esse ponto de equilíbrio. Você já se fez algumas perguntas no sentido: de onde vim? Para onde vou? Qual o sentido da vida? Já fez essas perguntas, né? Eu acho que todo mundo já fez, né? Enfim. E esse reflexo que nós devemos analisar no espelho é a tua identificação pessoal. Muitas vezes, algumas das nossas limitações na vida se devem ao fato de: eu não vou fazer tal coisa porque alguém vai falar isso. Eu não vou fazer tal outra coisa porque alguém vai falar aquilo. É fato, o mundo fala, todo mundo fala, a mídia fala, a internet fala, as pessoas falam, é natural, todo mundo fala. Até porque nós temos que falar de alguma coisa. Já pensou um ser humano que nasce num planeta sozinho? Ele não vai conversar com ninguém, não vai aprender nada, ele vai ficar assim, estático. Porque ele não vai receber informação de lado nenhum e não vai dar informação de lado nenhum. Ou seja, ele não está interligado no mundo. Então, esse ponto de equilíbrio, ele serve para identificar você em meio ao todo, tá? Quem é você? Como é você? O que você gosta? O que você sente? Quais são as suas tristezas? Quais são as suas alegrias? O que te proporciona prazer na vida? Que tipo de filme você gosta? Que tipo de comida você gosta? Então, nós somos seres muito específicos, cada um com um tipo. Então, por isso é muito importante a parte do respeito, para respeitar o ponto de equilíbrio de um outro ser humano. Por exemplo, se você se sentar à mesa, você gosta de pimenta, a outra pessoa não gosta de pimenta. Você um gosta de tomate, um gosta de alface. Isso é simples, são coisas simples. E elas se refletem na nossa forma de viver uns com os outros. Então, se eu não respeitar a opção de uma pessoa, né, que encontrou o seu ponto, é simples, né? Encontrou o seu ponto, eu gosto de tomate, você não gosta, mas eu vou comer tomate, beleza? Eu gosto de alface. Se eu não interferir na vida daquela pessoa, ela não vai interferir na minha, nos meus gostos. Isso são gostos. Por quê? O fato de uma pessoa ingerir determinado alimento não significa que ela está prejudicando de alguma forma você. Então, no começo dessa sintonia, lá eu usava bastante esse tipo de simplicidade para demonstrar características dos seres humanos. Por quê? Nós somos todos iguais e todos diferentes ao mesmo tempo, né? Essas são as nossas predileções. E o seu ponto de equilíbrio, como que você vai encontrar ele? Primeiramente, tem que ter um tempinho para você retirar, fazer a sua introspecção, a sua meditação. Não é à toa que um dos assuntos principais que são buscados é isso chamado autoajuda. Tem gente que critica, mas por que está errado se autoajudar? Você está se ajudando, você está buscando melhorar, você
está buscando progredir, está corretíssimo. Pior seria você fechar os olhos para uma deficiência que você tem interiormente, né? Ah, eu tenho carência, não vou tratar isso, vou fingir que não tenho, não estou tratando. Você não está progredindo em nada se você deixa de tratar alguma área sua, algum setor da sua vida. Você tem que buscar aquilo para tratar, né? Para melhorar. Então, essas simples coisas de predileções identificam quem somos, né? Por exemplo, tem duas pessoas. Como é que você vai diferenciar as duas? Se elas fossem totalmente iguais, primeiro que cada uma tem um nome, né? Cada uma tem um histórico, cada uma tem seus gostos, né? Então, você vai diferenciar o que é uma e a outra. Então, qual a graça seria se fossem todos iguais? Não existe. Então, isso está ao identificarmos o outro, né? Peraí, eu sou assim, outra pessoa é assim, outra pessoa é assim. O outro vai ser todo mundo diferente de você. E você é diferente de todo mundo. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, somos todos diferentes entre nós. Então, essa busca do ponto de equilíbrio é quando você interioriza, medita, vai tirar todo dia uns minutinhos, seja de manhã ou à noite, para você, peraí, posso ser sincero comigo mesmo? Mentalmente faça isso, né? Identifique você mesmo. É como você se analisar de um outro ponto de vista, um outro ponto de partida. Né? Então, em primeiro lugar, o teu equilíbrio. Por quê? Quando você consegue encontrar o teu ponto de equilíbrio, quem você é, se identificar, se reconhecer, se aceitar, se amar, gostar de quem você é, aceitar quem você é, com todos os defeitos. Porque tem um ponto muito importante que nós costumamos, todos nós fazemos. Né? Fulano tem tal coisa, o outro fulano é assim, o outro é sabe. Só que nós não paramos para imaginar quando das outras pessoas vem essa informação nossa. Já parou para imaginar quantas pessoas que você conhece que falam de você? O que pensam de você? E você já pensou se você ouvisse esses pensamentos relativos a você? Ou que elas sentem relacionado a você? Exato. Então é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Então esse ponto de equilíbrio durante esse período, o que eu fazia? Eu retomava todas as minhas experiências de vida. Às vezes pegava diversas pessoas que passaram pela minha vida e tentava ver do ponto de vista delas relacionado a mim, para identificar qual era a imagem que aquela pessoa tinha de mim. Pegava outra cena, outra pessoa, qual é a imagem que aquela pessoa tinha de mim. Ou seja, uma coisa é o que eu sou aqui, outra coisa é o que eu represento na mente de diversas pessoas e cada uma tem uma opinião diferente. Então, uma coisa é o que nós somos, outra coisa é o que pensam que nós somos, que pensam que você é, e outra coisa é o que você é. É uma forma um pouco complicada, mas eu vou tentar exemplificar. Imagine essa mão aqui, esses 5 dedos. Deixa eu só conferir se está gravando, porque eu sou meio descabeçada. Só um minutinho. Tá gravando. Foi mal, enfim. Nesses dedos, são 5 pessoas, né? Uma diferente da outra. Os dedos são mais ou menos iguais. Nem os dedos são iguais, né? Mas imagine que são todas pessoas extremamente diferentes. Cada uma está no âmbito. Uma está no âmbito familiar, outra está no âmbito do trabalho, outra está no âmbito do lazer, digamos que eu pratico um esporte, outra está no âmbito de um clube, provavelmente onde eu vou sair alguma coisa, e outra está no âmbito de moradia, uma pessoa que mora próximo. Cada uma dessas pessoas tem uma opinião diferente sobre você. Uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você representa para cada uma dessas pessoas. Ou seja, você cria ligações com essas pessoas, conexões, né? Então, é o que eu chamo de sintonia, ou seja, com cada pessoa você tem uma sintonia diferente. Né? Essa é uma das coisas que, vamos dizer, as pessoas acham muito estranho relativo a mim. Eu particularmente também acho, mas vou explicar o porquê. É a sintonia com cada pessoa. É como se dissesse, cada pessoa você é uma coisa. Não é que eu sou uma coisa, eu sintonizo com cada pessoa. Porque quando eu estou conversando com alguém, eu coloco todas as minhas aptidões relacionadas àquela pessoa. Se, por exemplo, eu encontrar com você na rua, oi, tudo
eu vou conectar automaticamente contigo. Os meus ouvidos, a minha visão, as minhas energias, as minhas sensações vão estar completamente direcionadas a você. Porque eu vou estar conectando com você, em sintonia com você, né? E com cada uma dessas pessoas nós temos ligações. Então, antes de eu despertar, eu costumo dizer o despertar, porque quando tomamos consciência de quem somos, como somos, né? Somos assim pequenininhos, mas como somos realmente, muda a nossa visão, muda o nosso jeito de ser. Então, eu sozinha sou uma coisa, né? Óbvio, dependendo do meu humor. Isso não se chama bipolaridade, né? Eu já costumo dizer multipolaridade, porque eu acesso as emoções que eu estou sentindo extremamente. Se eu estou feliz, eu estou extremamente feliz. Se eu estou triste, eu estou extremamente triste. Se eu estou ansiosa, eu estou extremamente ansiosa. Eu não sei ser morna. Ou eu sou quente ou eu sou fria. Eu não sei meio termo. Aí que está aquela coisa assim, mas cadê o teu ponto de equilíbrio? Aí que está. Esse é o meu ponto de equilíbrio. Eu estou sempre realmente equilibrada dentro daquela emoção. Se eu estou feliz, eu estou extremamente feliz. Me deu uma alegria no meio da rua, ouvindo música. Estou alegre. Eu não vou parar para me preocupar. Mas o fulano lá do outro lado da rua vai achar que eu sou louca. Aí eu estou limitando o meu ser ao que outra pessoa vai pensar. Eu estou me privando de uma alegria. Eu estou privando de curtir aquele momento presente e fazer aquele momento ter sentido na minha vida. A vida é feita de momentos, é feita de sensações e emoções, né? Então eu não posso me limitar ao que alguém que eu nem conheço, por onde eu estou passando, vai pensar. Se eu me limitar, eu vou estar limitando o meu desenvolvimento, me privando de sentir aquela emoção verdadeiramente, né? Ou aquela situação que todo mundo passa, não vê um amigo, há anos, de repente encontra na rua. Ai, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Né? Quem já não passou por isso? Agora, pense que você também já viu essa cena várias vezes. A gente já não fica assim, meu Deus do céu. É natural. Então tem os dois lados da moeda. A faca sempre tem dois gumes. É impossível ter um lado só. Ou é ou não é. Então o ponto de equilíbrio pelo qual eu começo, que é, gosto muito do símbolo. Dá pra ver? Até se der pra ver, tá muito mal feito, tá top, mas tudo bem, tá linda. É um símbolo que eu gosto muito, do Yin Yang. O é ou não é? Toquinho sendo toquinho. Né? Ou é ou não é? Então, ou seja, tem a cena em que você vai estar reencontrando um amigo há muito tempo. E aí, fulano, como é que tá a vida? Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso? Né? E vai ter um momento em que você vai ver a cena de alguém fazendo isso naturalmente. Alguém vai estar vivendo essa experiência. Então, existem duas reações. Né? Então, o teu ponto de equilíbrio é como você se sente em cada situação dessa. Quem já não teve conversas indevidas em locais inapropriados e depois ficou analisando, meu Deus, mas eu falei uma... Sim. Mas você estava sendo natural, não estava? Estava falando de você, não estava? E agora quem ouve essas conversas? Pensa automaticamente, nossa, mas isso não é lugar para ter esse tipo de conversa? Pensa automaticamente, nossa, mas eu não tenho nada que saber da vida do outro. Essa pessoa pode ter... Essa pessoa pode ter duas reações. Uma, deixar aquilo passar, ser compreensivo e colocar, bom, mas eu também já fiz tanta coisa assim, e daí? Ou pode ser aquele, vou aproveitar para sair contando para todo mundo. Eu disse fofoquinha. Enfim, né? São situações. Aí o que acontece? Você está sendo, se você fizer isso, você está sendo um canal difamador. Você está falando da vida alheia. Ou seja, cadê você nessa situação? Você está servindo de canal para quê? Para contar algo negativo. Então, esse tipo de influências nós temos todos os dias. Você tem a opção todos os dias de se encontrar no seu ponto de equilíbrio. Isso não é egoísmo. Isso é racionalidade. É você ser
racional. Peraí, eu estou concentrado na minha vida. Eu estou vivendo a minha vida. Né? Não vou deixar que eu seja um canal de negatividade. Né? Então, se você tem a oportunidade de encontrar um amigo seu, tá aí, como tá, tudo beleza, você está fazendo o quê? Você está se dedicando àquela pessoa. Né? Vai saber se aquela pessoa não teve N problemas, tal, e você bem naquela hora está sendo uma fonte de alegria para ela. Que você está demonstrando sua preocupação com ela. Quem não precisa disso? Quem não gosta disso? Né? Então, esse tipo de atitudes que nós temos nos fazem encontrar quem somos. Então, nos teus momentos de meditação, encontro com você, o teu ponto de equilíbrio, você está encontrando quem você é, como você é. Você não vai se espelhar em ninguém, você vai se espelhar em você mesmo. Identificar, mas eu sou assim. Que quando a gente desperta, você vai analisar tudo o que você fez, quem você foi, as atitudes que você teve de corretas, as erradas, né? Até aquele ponto. Se permitindo abrir a sua mente. Peraí, eu vou julgar as minhas atitudes. Vou ver se realmente eu tomei uma atitude correta. E a partir desse momento, você identifica diversas áreas na sua vida que você pensa, poxa, mas eu podia ter tomado outra atitude. Isso serve somente para uma coisa, para você aprender, mas jamais para você ficar se repudiando. Eu falo isso porque eu fiz isso. Então, o que a gente aprende, assim, eu penso assim, procura ensinar para evitar que aquela pessoa passe por aquele degrau. Para mim foi necessário fazer isso. Eu me repudiava, nossa, mas como eu pude fazer tal coisa? Eu estava identificando as minhas falhas. Né? Assim como as pessoas falham conosco também. Nós falhamos com as pessoas também. Então, identificar que nós somos, né? Nós somos dois lados para todas as pessoas. Nós representamos coisas boas que fizemos e representamos coisas ruins que fizemos. As pessoas representam para nós a mesma coisa. Coisas boas que fizeram para nós e coisas ruins que fizeram para nós. E assim é infindavelmente todas as relações entre todas as pessoas. Ninguém nasce nesse mundo sem criar pelo menos um vínculo de qualquer natureza, seja emocional, de trabalho, tal. Não existe. A pessoa, desde que nasce e morre, ela cria vínculos. Até porque, se nasceu, ela já está criando o primeiro vínculo. Ela nasceu da junção de um homem e uma mulher. Os opostos, yin e yang. Junta dois opostos, nasce algo único. Então, já começa assim. Se você ganhou a vida, se você está vivo, se você tem a capacidade de qualquer das sensações, de qualquer coisa, você já está vivo. Ou seja, você já criou um vínculo. A partir do momento que você nasce, você já estreita um vínculo. E nós somos todos sujeitos a acertos e falhas. Não existe nenhum lugar escrito que vai existir um só ser humano na face da Terra que passa a vida toda cometendo só acertos. Então, identificar as nossas falhas. Então, por isso é muito importante, para a identificação do nosso eu, do nosso ponto de equilíbrio, identificar aonde falhamos, para corrigir os nossos erros. Muitas vezes, eu acho que todos nós passamos por isso, é ou não é verdade? Né? De ter a dificuldade de quando nos julgam. Mas nós também não julgamos. Quem de nós já não disse alguma coisa, mas eu acho que fulano fez isso, aquilo. Isso já é um julgamento. Por quê? Porque é a tua opinião relativa a um outro ser humano. Quando nós damos opinião relativa a outro ser humano com uma ênfase negativa, ou seja, vendo aquela atitude no sentido, mas eu não faria isso. Pronto, falou a frase derradeira. O eu não faria, você já está se colocando como um ser superior àquele outro ser. Ou seja, ele tem falhas, você tem falhas. Já que você tem falhas e você gostaria de ser compreendido nos seus pontos de fragilidade, não seria correto que compreendêssemos? Ou seja, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Porque você não vai estar só se equilibrando, se encontrando como um ser humano
Humano ridículo e irracional. Adoro essa frase do Alcest. A música Humano ridículo e irracional. Você vai estar identificando o outro como ser humano também. Porque se você pegar leve nos julgamentos que fazemos para com as outras pessoas, consequentemente vão pegar leve com você. E ainda que não peguem leve com você, você estará no seu ponto de equilíbrio. Eu vou fazer para outra pessoa o que eu gostaria que fizesse para mim. Se você fez uma coisa errada e você se arrependeu, eu acho que outro também pode fazer isso também. Ou seja, o outro ser humano também pode fazer uma coisa errada e se arrepender. Isso faz parte do nosso equilíbrio. A nossa saúde mental e emocional é muito importante. Então, o primeiro ponto, o ponto crucial de início foi isso. Quando eu me deparava com o meu espelho, peraí, eu vou identificar o porquê que eu estou aqui. Isso foi naquela época, né? Então, naquela época, eu tinha como base as experiências que eu tinha vivido até aquela data. Então, eu resgatei todas aquelas experiências. Obviamente, eu também tinha feito muitas coisas boas, mas não era o ponto naquele momento. Espera aí, as coisas boas já estão boas. Eu não preciso melhorar. Eu tenho que melhorar as coisas que não estão boas. Né? Ou seja, a busca contínua do aperfeiçoamento. Né? O nosso sentido de vida é evolução, desenvolvimento. Então, ou seja, o contínuo aperfeiçoamento. Então, quando você se depara com o seu espelho todos os dias, não precisa você olhar para ele. Eu fazia, mas enfim, eu já não preciso mais. Né? Já tem uma autoimagem sendo refletida em real time também. Né? Então, quando você se depara com o seu espelho, assim como você vê na sua face, por exemplo, vou dizer para vocês, eu sempre tenho, tô com uma espinha aqui, tô com uma marquinha nova ali, tal, assim é o nosso eu, né? A averiguação diária de como estamos alimentando o nosso ego. Né? Uma coisa é você se sentir bem, outra coisa é você se sentir melhor do que o outro. Ou seja, é o limite. A minha liberdade vai até onde começa a sua. E isso vai das nossas energias também, porque conforme vamos desenvolvendo, né, as nossas habilidades sensoriais, nós temos responsabilidade sobre elas. Por exemplo, esse real time ele não é só relativo aos sons, né, à música, ele é relativo às sensações. Diversas pessoas, isso é um assunto corriqueiro hoje em dia, nós estamos em 2013, né? Diversas pessoas já ouviram falar pessoas sensitivas, né? A minha sensibilidade, vamos dizer como é que eu vou explicar. Eu tenho pouco conhecimento nisso, eu só posso falar por mim. Eu li um pouco sobre os assuntos, experiências de outras pessoas, mas eu só posso falar por mim. Ou seja, é como se essa porta aberta fosse relativa às emoções também. Ou seja, com o tempo eu fui desenvolvendo isso. Era como se eu sentisse o que as pessoas sentiam. Se elas sentiam algo de bom, eu automaticamente sentia isso. Se elas sentissem algo negativo, eu sentia isso. Aí somando a parte dos pensamentos. Se essa pessoa relativa a mim pensava alguma coisa boa de mim, eu sentia. Se ela pensava uma coisa negativa, eu sentia. E como eu sentia muito essa parte emotiva, então aquilo era multiplicado por 100. Então é como se fosse uma alegria, era uma super alegria. Se fosse tristeza, era uma mega tristeza. Isso refletia como estava interligado ao meu espiritual e emocional, no meu corpo, então, nem se fala. Era o último reflexo, aquilo era carga. Né? Então, é aquela coisa do aprendizado. Quanto mais você vai aprendendo, um pouco mais complicado ficam as questões. Né? Mesma coisa, vamos dar um exemplo, ao longo dos anos. Né? Você vai à primeira série, segunda série, terceira. Na primeira série, os exercícios são 1 mais 1, 2 mais 5. Conforme vai passando o tempo, os exercícios vão sendo um pouco mais complicados. Mas a complicação ela tem a sua gratificação. A alegria de você resolver uma questão complicadíssima, uma equação complicadíssima no segundo grau, ela é muito maior do que quando você está lá na primeira, segunda série resolvendo continhos de mais ou menos. Ou seja, vale a pena. Por quê? É evolução, é desenvolvimento.
desenvolvimento. Tá? E essa parte do emocional, ela está interligada ao teu ponto de equilíbrio. Por quê? Uma coisa é você se equilibrando, seu eu, peraí, deixa eu me equilibrar. Outra coisa é você todo dia interligado com o mundo, porque você vai estar se conectando com pessoas que também estão buscando o seu ponto de equilíbrio. Assim como você não quer que cobre demais de você, também não cobre demais das pessoas com as quais estão se desenvolvendo. Aí entra o nosso ponto de não vou julgar ao próximo assim como eu não quero ser julgado. Porque você também está se desenvolvendo, seus amigos estão se desenvolvendo, né? Todos os seres humanos estão se desenvolvendo. Então é preciso respeitar que se você está num degrau, quanto mais alto o seu degrau, mais respeito você tem que ter com os que estão abaixo. Estão escalando. Por quê? Porque tem milhares acima de você também. E eles também vão respeitar você. Acho que talvez aí entre aquele sentido do os pequenos serão exaltados, os exaltados, quem alto se exaltar, né, será humilhado. Acho que entra nisso. Que quanto mais você aprende, mais lhe é cobrado. Então você tem que respeitar aqueles que estão começando. Porque você está num degrau e tem milhares acima de você. E aqueles acima já têm conhecimento suficiente para saber que você ainda está engatinhando. Vão ter mais paciência com você. Talvez por isso, quando nós entramos numa sala de aula, quem se senta na carteira virado para nós, nos ensinando, é aquele que já cresceu bastante, detém muito conhecimento para ensinar todos nós que estamos sentados nas cadeiras. Nós somos alunos, sempre. Professores nós somos quando estamos aprendendo a ser alunos. Né? Estou falando no sentido da vida, não no sentido da arte da profissão de professores mesmo, porque a arte merece muito, muito respeito. Então, sempre colocar o teu eu, o teu ponto de equilíbrio, nunca mais do que ninguém. Claro, você vai identificar as suas qualidades. Tá ótimo. Mas vamos procurar trabalhar aquilo que não tá bom. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para começar a se conectar. Para começar a entrar na sua essência. A identificação das suas fragilidades. Eu fazia uma lista. Gente, era ridículo, mas enfim. Fazer uma lista de todos os defeitos que eu tinha. Porque naquele momento não me interessavam as qualidades, e sim os defeitos. Né? Então é aquela coisa, eu estava admitindo para mim mesma. Eu sou isso. Ah, tá errado. Ah, sim, eu agi dessa forma. Tá errado também, tem que agir diferente. Ah, mas eu vou fazer tal coisa. Pô, não tá certo, eu vou fazer diferente. Porque a gente só muda quando, em primeiro ponto, identifica o que está errado. Esse é um ponto de encontro, de equilíbrio. Né? Que para você andar numa corda bamba, primeiramente você tem que definir se você quer ir em pé ou quer ir plantando bananeira. Não é verdade? Qual que é o objeto principal usado para atravessar a corda bamba? Não é a corda bamba, é quem vai atravessar a corda bamba. Então não interessa em que ambiente você vai estar. O que tem que estar em equilíbrio é você. É o teu eu. O teu encontro consigo mesmo tem que estar em equilíbrio. Independente se vai estar sol lá fora, se vai estar chuva, se vai ter tempestade, se vai ter terremoto. Você tem que se equilibrar. Então, um pequeno segredo, né, do equilíbrio do todo como um todo, né? Eu costumava brincar com aquela, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesma e ser uma filha da puta menos no mundo, né? Perdão o palavrão, estou desacostumada a dizer, mas de vez em quando é bom para descontrair. E, então, quando você começa a encaixar você mesmo dentro de você mesmo, peraí, como é que eu ando melhor, em pé ou de ponta cabeça? Primeiro você tem que se identificar, né? Uma coisa é o ambiente, outra coisa é você. E depois junta tudo, né? Quem já não viu em receita? Receita às vezes tem passos. Tem ingredientes que você junta aqui e deixa separado, não é verdade? Outros você arruma ali e deixa separado. Depois você junta tudo. Não é jogar tudo dentro de uma bacia, mistura tudo e põe pra assar. Não é assim. Tá? Então tem coisas que você tem que deixar reservado. Então, o primeiro passo, o ponto de equilíbrio, o encontro consigo mesmo.
A meditação, eu creio que foi um dos principais passos. Hoje, minha mente fica funcionando 30 horas por dia nas 24. Então, eu estou sempre em atividade. Aquela coisa, é um exercício diário, né? Assim como se você treinar bastante exercício lá, fazer tal, você vai ficando cada vez mais fera naquilo, cada vez melhor. Né? Você vai desenvolvendo habilidade. E a arte da meditação também. Você vai desenvolvendo. Nem sempre você vai precisar ficar só sozinho lá. Não. A meditação é o meditar, ditar a mim mesmo. Né? Eu estou meditando, falando comigo mesmo, encontro comigo mesmo. Esses dias eu estava lendo um livro muito interessante, na qual que eles se fechavam de uma forma que não entrava nem luz e ficava lá 3, sei lá, não sei se era meses ou não sei, e ficava fechado, só consigo mesmo, ou seja, para realmente se autorrevelar, ou seja, ver o que sentia, o que pensava, deixar os pensamentos fluírem, acontecer, libertar-se, né, de formas de pensar, da autoimagem que nós temos de nós mesmos. Uma coisa eu posso dizer bem sincera para vocês. Uma coisa era o que eu pensava que eu era. Outra coisa é o que cada uma... A gente deu o exemplo dos 5, né? Agora imagine, todo mundo conhece milhares de pessoas. Imagina o que cada uma pensava. E assim é com todas as pessoas. Cada uma pensa uma coisa de nós. Né? Agora o principal, o que nós pensamos de nós. E se nós refletirmos realmente aquilo que pensamos que somos. Eu pensava que era uma coisa. Mas quando eu parei para analisar do ponto de vista de cada pessoa, eu procurava puxar no filme, né, mental as cenas. Nossa, mas deixa eu me colocar no lugar daquela pessoa, reviver tudo aquilo que eu fiz e pensar, se eu fosse aquela pessoa, como eu teria reagido? Né? Porque quando fazemos isso, agora imagine, se todas as pessoas também fizessem a mesma coisa, elas também iam ver a Daiane, fulano, fulano, fulano pensando dela. Outra pessoa ia ver fulano, fulano, fulano e a Daiane pensando dela. Ou seja, dessa forma somos interligados. Né? E era esse um exercício diário, autoanálise. Um exercício que eu aprendi há muito tempo com uma pessoa querida, dizer assim, quando você for deitar a cabeça no travesseiro, pense no dia o que aconteceu. Pense em tudo que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer. Não existe melhor conselheiro que o travesseiro. Por quê? É o momento que a gente para antes de dormir e analisa o nosso dia. Né? O início do dia é ótimo. Deixa eu só ver se está gravando. Sabe como é que é? Tá gravando, tá gravando. O início do dia é ótimo para você levantar, né? Faz as suas orações mentais, né? Tá fazendo lá, tá lavando os dentes, arrumando a cama, já tá pensando lá, hoje o dia vai ser isso, mentaliza, puxa tudo aquilo que você quer, né? Coisas boas, vigia, ora e vigia a sua mente o tempo todo. Né? Sempre está conectado com coisas positivas, vindo até você e para as pessoas que você gosta. E o fim do dia é quando você vai parar para fazer essa introspecção e analisar como foram as suas atitudes. Você foi tudo aquilo que você podia ser, ou você podia melhorar um pouquinho mais. Poxa, será que eu podia ter segurado um pouco mais a onda, ter suportado um pouco mais tal dor e dado um sorriso melhor? Né? Então pense se você realmente está dando tudo que você pode para onde você passa, por onde você passa. Se você realmente está extraindo o melhor de você, está entrando em contato com você mesmo. Porque nós somos o que somos nesse exato momento. Daqui a 10 minutos, eu sou o que sou nesse exato momento, mais os 10 minutos de experiência. Daqui a 2 anos, eu vou ser mais os 2 anos de experiência. Há 10 anos atrás, eu era menos 10 anos de experiência. Então, vamos virar a forma de ver as coisas tão negativamente. Eu costumo sempre ver um copo meio cheio. E se ele tiver 2 gotas, eu vou dizer que ele está começando a ficar cheio. Não que ele está quase vazio. Independente da situação. Sempre
focar naquilo que ainda tem. Que não interessa em que estado a sua mente, o seu emocional e o seu corpo possam estar. Se teu coração ainda estiver batendo, mentaliza, creia, ambiente mental. Começa na sua mente. Até mesmo as nossas sensações, emoções, porque elas vão sendo criadas desde que nascemos. Ninguém nasce se sentindo alegre e feliz. A gente nasce respondendo de acordo com o que o ambiente nos proporciona. Se está frio, se estamos com fome, se estamos assustados, né? Então tudo começa a partir das nossas experiências, que vai alimentando as nossas emoções nessa vida. Então mentaliza aquilo que você quer, aquilo que você tem. Agradece aquilo que você tem. Está batendo o coração, nossa, tem tudo, cara, você está vivo. Já é o teu começo, é o teu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio, particularmente, é 100% sensação, emoção. O meu ponto de equilíbrio é esse. Né? Independente de raciocínio, então, óbvio, cheguei a esse ponto de equilíbrio através da leitura, experiência, patatá. Mas o meu ponto de equilíbrio, ele é meio torto, ele não é bem meio, tá? Acho que deve fazer referência a esse aqui. Esse aqui é o meu ponto de equilíbrio. Eu não sou ninguém sem sentir algo. Né? Ou tá frio ou tá quente, não existe morro para mim. Até mesmo quando eu estou com a feição parada, pode saber que a mente está funcionando a 1000 por hora. Milhares de outras coisas. Né? E nesse momento até o corpo fica estático. Então, teu ponto de equilíbrio. Quem é você? Eu tive que aprender a me aceitar como eu sou, até porque eu não podia mudar, né? Dizer, pô, peraí, manda outra documentação, não sou mais eu, muda a cara, muda a fisionomia, muda o histórico, muda tudo que eu não quero mais ser quem eu sou. Não dá. Não dá. Ou você aceita como é a sua vida e parte desse princípio, parte desse ponto de partida, parte do ponto de partida. Essa é a sua vida. Essa é você. Aprenda a gostar de você como você é. Esse é o teu ponto de partida. Esse é de todos. De todos. A identificar cada um o seu ponto de equilíbrio para que, em convívio com as demais pessoas na sociedade, possamos equilibrar os nossos diversos problemas sociais. Porque quando a gente fala de problemas sociais, é num todo. É num todo. Né? Então, quanto mais pessoas nós temos esclarecidas, mais pessoas, né, buscando isso, buscando mais ajudar do que, né, prejudicar o próximo, mais nós estamos equilibrando a civilização. Mais nós estamos equilibrando a sociedade, em busca sempre de melhorias. Ou seja, antes de despertar, existiam milhares de pessoas despertas. Eu costumo pensar assim, só faltou eu, né? Por que eu demorei tanto a acordar? Por que eu demorei tanto a começar a evoluir? Né? Porque tinha que ser assim. Né? Se a gente fica só remoendo e dizendo, mas por que foi assim? Lascou. Você vai viver como um museu. Né? É importante esses momentos para você identificar aquilo que não deve mais fazer. Mas não para ficar vivendo só naquilo. Por quê? Porque senão jamais você vive o momento presente, jamais você terá um futuro diferente. Né? Porque se você vive só em volta daquilo que passou e não aprende com aquilo algo para não fazer mais, aí você só vai viver eternamente preso no passado. Eternamente só remoendo atitudes passadas. É necessário viver o passado. O ponto de equilíbrio, eu costumo dizer assim, é o teu ponto presente. Então, por isso que acontece esse real time, de acessar exatamente o ponto presente. Então, eu fiquei tanto tempo só concentrada no momento presente, só apenas acessando informações do passado, pensando em fazer diferente, que eu cheguei no ponto do meio, no ponto de tempo e espaço em que eu realmente me sentia viva. Existia. Né? Então, é quando você chega no ponto do meio, no ponto no X da questão. Né? Até mesmo o X da questão, ele não é duas linhas atravessadas, ele tem um ponto de intersecção.
Então, talvez por isso que seja o X da questão, né? Então, eu estava no meio. A minha energia estava toda concentrada naquele exato momento. Então, qualquer coisa que entrava naquele exato momento em conexão comigo, conectava. Né? Então, por isso, é achar os pontos de intersecção do tempo e espaço. E o meu ponto de equilíbrio é esse. Eu equilibrei o meu ser, dentro de mim. Outra coisa é a tua transformação. Você vai se transformando, vai modificando, tal e tal, tal e tal. Outra coisa é o teu ser equilibrado no ambiente, novamente. Então, é o caso daquele livro que eu estava lendo lá. Então, a pessoa ficava 3 anos, né? Não estou brincando, não. Podem ver lá. Como é que era o nome do livro? A Terceira Visão. Não sei se era na Terceira Visão de Rampa, Lobsang Rampa. Eu li uns 3 livros dele essa semana que passou. E eu ficava imaginando, né? A pessoa ficou lá 3 anos, tá? Mas e quando ela sai de lá? Ela voltar para é outra coisa. Então, uma coisa é você, outra coisa é o ambiente. E outra coisa é o seu novo eu com o novo ambiente. Então, esse ponto de partida, ponto de equilíbrio, para mim, ele foi essencial. Eu não acredito que seja só um compartilhamento de vídeos, é mais um diário que não tem paciência para escrever, que não ficaria escrevendo, né? Mas enfim, eu gosto de compartilhar mesmo. Assim como eu gosto de ver coisas interessantes, tem muita coisa que me chama atenção, então já capto aquilo. Né? Adoro arte, cultura, literatura, coisas relacionadas à psicologia, à meditação e tal, N coisas, tudo que acrescenta. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão difícil a gente se melhorar, tal. Meu, eu só consigo ver coisas assim. Eu só consigo olhar para as coisas e ver coisas boas. Então, por isso, essa minha sede diária, essa alegria diária, como se fosse uma criança vendo pela primeira vez um brinquedo. Por quê? Porque tem tanta coisa boa. É criar um entusiasmo todo dia. Né? Ter essa alegria de viver. E, nesse período, é como se eu não tivesse... Eu olho assim para trás, quando eu tinha vivido, né? 20, muitos anos da minha vida, é como se eu não tivesse vivido. Como se eu não tivesse nunca vivido. Para mim não faz sentido. Para mim só faz sentido, né, desse período que eu fiz essa introspecção, porque é como se eu tivesse nascido, realmente despertado. Quando a gente passa a ver o mundo com novos olhos, uma nova visão. Né? É como se você tirasse assim, peraí, deixa eu tirar o negocinho que tá complicando. Nossa, melhorou a imagem. Eu não sei como é que chama a coisa da imagem agora, HD TV, sei lá o que. Melhora muito mais, a gente nem se lembra mais de como era ver, né? TV de outra forma, né? Nem se lembra mais como era ver TV em preto e branco, porque já estamos tão habituados a esse novo colorido que o outro já não fazia mais sentido. Então é conseguir largar, desvencilhar formas, né, de viver que não servem mais. Hoje estava lendo ali um título de um texto, quero ver depois, que era assim, vamos fazer uma faxina interior, né? Largue tudo aquilo que não lhe serve mais, assim, é o teu eu em relação aos sentimentos, tudo aquilo que você carrega. Então, essa parte do real time, do vibracional, das sensações, da sintonia, teve que fazer isso também. Tirar tudo aquilo que não servia mais de sensamento. Nossa, agora lancei mais uma para o dicionário, sensamentos, né? Sensações com pensamento. Então, tudo aquilo que não serve mais, você tira e você vai olhar aquilo para ver. Você não faz assim no teu guarda-roupa? Você não tira uma peça de roupa, olha para ela. Mas deixa eu lembrar, quantas vezes eu usei? Deixa eu lembrar, será que eu vou usar? Será que eu gosto dessa peça? Não é isso que você faz? Ou você simplesmente tira e joga fora sem olhar? Não, ninguém faz isso, não é? Até porque você não vai deixar de ver se não tem 5 pila no bolso daquela calça. Quem já não achou, né? Eu já achei. Enfim, poucas vezes, que pena, gostaria de ter achado mais vezes. Então, assim são as nossas sensações. Você também não consegue tirar, não. Vou tirar e jogar sem ver. Não, você não consegue tirar nada de dentro de você sem olhar para aquilo e verificar. Analisar. É a mesma coisa. Quando você está olhando no teu espelho, você está verificando, né, emoções que você tem relativas às pessoas que passaram pela sua vida e pelas quais você passou.
na vida delas, você vai rever aquilo e você vai tratar aquilo. Ah, mas espera aí. Nossa, eu fui um caco, né? Eu tratei muito mal tal pessoa aquela vez, naquela oportunidade, eu deveria ter agido diferente. Mas aí o que você faz? Você vai reconhecer, vai, poxa, próxima oportunidade, porque isso você grava na tua mente, no teu coração. Você não vai mais conseguir agir de uma forma diferente, não ser uma forma correta, para não magoar mais ninguém. Então você grava aquilo no teu coração, deve ser, tá, mas agora vamos liberar perdão, ou vou perdoar alguém que me magoou e vou perdoar se eu magoei. Vou me perdoar que eu tive tal atitude. Aí sim, o que você está fazendo? Você está jogando fora. Você está liberando o teu coração para novas emoções, novas sensações. Você está liberando aquilo do teu eu. E quanto mais coisa você libera de negativo da tua mente, porque quando você vai adquirindo informações positivas, automaticamente as negativas não têm mais espaço. Elas não têm espaço para estar sendo processadas. Você não processa a negatividade, você não processa, ah, se fulano fez tal coisa errada, tal. Ah, fulano falou mal de mim. Ah, você não está nem aí. Por quê? Porque a tua mente está processando coisas positivas, coisas para evoluir, coisas para você desenvolver no teu eu. Então essa é a faixinha interior quando você está equilibrando o teu ser. E tudo aquilo que você vai tirando de negativo, vai dando espaço para no outro dia, no teu presente, você está agregando mais coisas. Você está preenchendo o teu ser com sensações positivas, com esperança, com fé, com alegria, nas coisas mais simples e mais bobas do dia. Isso vai fazendo os teus minutos, os teus segundos de vida terem alegria e fazer a vida valer a pena. Então, por mais que tenha só 2 gotinhas no copo, nossa, que maravilha, porque tem 2 gotinhas no copo, podia não ter nenhuma. E se não tiver, vou dizer, bom, eu já tenho o copo, só falta a água. Então, ponto de equilíbrio por hoje fica por aqui, até porque eu tenho que me equilibrar todo dia. Então, eu sempre estou retirando um momento também para introspecção. Também não, inclusive. Inclusive não, especificamente. Porque eu não posso equilibrar mais nada, a não ser o mesmo. Então, até a próxima.